Estamos agora com o segundo bloco do programa de estreia do Interseção, uma avaliação sobre os principais temas da política internacional na semana. E agora a gente vai falar um pouquinho de Síria, mas sem tirar a visão geral sobre o Irã. Professor Salim Nasser, eu te pergunto como o acordo das armas químicas entre Estados Unidos e Rússia na Síria tem a ver com o Irã, como que essa questão se coloca de uma maneira mais ampla no Oriente Médio? Então, na verdade, é claro, nós também tendemos a colocar muita ênfase na coisa do acordo das armas químicas, como, digamos, olhando mais para a superfície do que para o que está atrás dos bastidores, né? Eu acho que nesse caso o mais interessante é o que estava acontecendo atrás dos bastidores. Na verdade, primeiro, quando lá atrás Obama estabeleceu as chamadas linhas vermelhas, de que quando fossem usadas armas químicas, aquilo ali autorizaria um ataque contra a Síria, esta seria a fronteira a não ser ultrapassada. Já naquele momento, eu pessoalmente fazia a leitura de que isto era a criação do pretexto para a intervenção armada quando ela se fizesse necessária, né? Claro que quando de fato houve o uso das armas e se estabeleceu uma dúvida que ninguém quis tratar como dúvida, né? Quiseram tratar como uma certeza de que foi o regime que usou, ainda que eu acho que até agora ninguém saiba ao certo quem foi o autor. Mas aí o pretexto estava dado e Obama, pelo menos por alguns dias, apareceu como preso numa armadilha, né? Não querendo intervir, mas tendo dito que o faria, sendo pressionado para fazê-lo por alguns atores. E durante alguns dias ele esteve tentando buscar uma saída desse dilema. E o acordo das armas químicas, a mim aparece essencialmente como isto: os russos, e junto com os russos, os iranianos e os sírios, oferecendo ao Obama a sua via de saída daquela armadilha, né? Que olha, vamos te dar alguma coisa que é de tal relevância que te autorize a dizer: não é mais o caso de intervir, conseguimos uma vitória, conseguimos uma saída. Mas isto certamente foi costurado entre russos e iranianos e o governo sírio, que todos eles trabalham, na verdade, já há um tempo, tendo assegurado o governo sírio que ele avançava razoavelmente no campo militar, quer dizer, no confronto interno, o regime sírio está razoavelmente confortável. Ele vai enfrentar um conflito que vai durar muito tempo, mas ele está bem, ele não cai, ele não... o que eles precisavam assegurar é que a próxima fase acontecesse, que há de negociações abertas com todas as oposições que queiram conversar com o regime, etc. Mas para que isso acontecesse era preciso afastar a ideia do conflito armado. Acho que esse foi o pacote e que permitiu que os americanos dissessem: bom, não há escapatória, os iranianos são um jogador fundamental, nós vamos ter que lidar com eles. Aquela leitura que se fez logo após o acordo de que o Obama teria saído por baixo, derrotado, de alguma maneira até humilhado pela diplomacia russa, o senhor acha que no fundo, no bastidor, era do interesse do presidente Obama um resultado similar a esse que a gente está vendo agora? Sim, em parte, é claro. Eu acho que os russos, como houve um erro, acho, no desenho da estratégia americana, né, de traçar as linhas vermelhas, mas, por outro lado, não se pode sobrecarregar, digamos, o lado do erro, porque essa é uma situação em que os americanos tinham muito poucas saídas, eles perderiam de todo modo, né? Se eles atacassem, eles perderiam, eles entrariam em um jogo arriscadíssimo. Não atacando, mesmo sem ter prometido atacar, né? Não atacando, são considerados como imóveis. Na região mesmo, a percepção dos Estados Unidos mudou fenomenalmente nos últimos anos. As pessoas se perguntavam: cadê os americanos, cadê a sua influência? Não é só onde está a intervenção armada, é onde está o jogo na linha de frente, né, americano, porque o Obama especialmente tem adotado essa estratégia que, por um lado, tem a sua inteligência, né? Ele continua investido na guerra contra o terror, mas ele usa outras estratégias que são menos visíveis do que os ataques e os porta-aviões, etc. Ele usa mais os drones, as operações secretas, talvez a guerra por procuração e tal.
mas isso tudo dá a impressão de que eles estão meio fora do jogo, e isso é uma derrota relativa para os americanos. E enquanto eles estavam nessa retaguarda, os russos entraram com força total no jogo e se mostraram extremamente habilidosos, né? Então eles ocuparam um vazio, de fato, muito... Essa nossa mania de fazer o balanço de quem perde, quem ganha em cada uma dessas jogadas, os rebeldes talvez sejam os que mais perderam nessa história, porque não tem uma perspectiva realmente de queda do Assad. O senhor, complementando, o senhor acha que ele vai, nas eleições que estão previstas para o ano que vem, fazer uma saída honrada por uma via democrática? Então, isso só realmente o presidente da Síria hoje, ele só sai do governo se isto fizer parte de algum acordo costurado com os seus aliados. Quer dizer, se os russos, se os iranianos disserem para ele que não dá mais para sustentá-lo e que o melhor seria algum tipo de transição. Fora isso, eu acho que ele, nem mesmo em eleições limpas na Síria, perde as eleições. Eu acho que o presidente sírio hoje tem apoio popular suficiente para ganhar eleições presidenciais. A coisa dos rebeldes, é claro, eles são hoje, talvez, na verdade, a oposição, aquela oposição autêntica, síria, aquela que realmente trabalhou por mudanças, não só no regime, mas por mudanças no sistema político sírio, que eu acho que essa é extremamente legítima, acho que ela deveria, inclusive, ser ouvida. Mas essa oposição tem perdido muito espaço, porque, por um lado, ela não consegue enfrentar o regime e lhe causar, de fato, algum dano, a não ser que sente para negociar com ele. E, por outro lado, ela sofre a concorrência de grupos que são extremamente perigosos para a Síria e para a região, né? Esses grupos que, em princípio, se dizem afiliados ao Al-Qaeda ou que têm o mesmo tipo de ideologia e que incorrem numa violência, de uma brutalidade, de um horror indescritíveis e que, nos últimos dias, tem mostrado um sinal extremamente preocupante, porque há vários confrontos acontecendo entre o que se chama de Exército Livre Sírio, né, os rebeldes, digamos, oficiais, e esses grupos, por disputa territorial, etc., quer dizer, está se fragmentando o próprio conflito armado, e isso é claro, é um grande prejuízo, não só para a oposição, mas é um grande prejuízo para a Síria, para a população civil.